Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio número 100 do Olá, Mundo. Opa. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui há 100 episódios está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Tô me recuperando de um resfriado, então eu tô parecendo a Pops um pouco, né? Vai contar tudo pra sua mãe. Então me perdoem se sobrar alguma fungada aí, alguma tosse, eu peço desculpas de antemão. Mas que legal, né? 100 episódios. Pois é. Bastante. Falei bastante nesse tempo. Ah, nós Reclamamos dois, bastante do Xcode. Pois é. Então, se alguém quiser pegar as transcrições aí e jogar numa LLM pra fazer um compilado de reclamações e Word Cloud e sei lá mais o que, faz aí e depois conta pra gente o que rolou. Porque eu acho que deve ter algumas horas só de reclamação de Xcode por aqui. Deve. É. Só da minha parte, com certeza. Agora, hoje, eu não quero reclamar de Xcode. Pelo menos, de novo, eu estou falando, eu não quero, não quer dizer que eu não vou, né? Que sempre pode chegar no momento que a gente vai reclamar do Xcode. Mas, antes de mais nada, eu quero responder aqui, porque nós recebemos uma pergunta. Lembrando, você pode ir lá em gigahertz.fm/feedback, escrever feedback de qualquer jeito, e você vai poder mandar uma pergunta pra gente. E quem mandou essa pergunta foi o Daniel, e ele gostaria de saber como nós, como developers indie, não nos trabalhos onde a gente tem alguém nos ajudando, né? Que, obviamente, você no Pato não é você que faz isso, e eu, em alguns dos meus projetos, não sou eu que faço isso. Como que a gente gera as capturas de tela e vídeos de marketing dos aplicativos. E aí ele esclareceu aqui que são aquelas do App Store Connect, que vão para a App Store lá, os previews e os screenshots. E aí, como que é o seu workflow para isso atualmente? O que você já tentou? Como é que é isso aí? Então, é até tristeza falar disso, porque o que eu faço eu não recomendo para ninguém, porque acho que é mais do que provado que ter um bom material de screenshots, ter os vídeos e tal, melhora muito o teu ranking na App Store, a quantidade de downloads que você tem e tudo mais. Eu não tenho nada Principalmente disso. a conversão, né? De tipo, entre a pessoa ver o seu app lá na loja e clicar para baixar, essa proporção é que é mais afetada pelos screenshots. E o jeito que eu faço é o mais caveman, homem das cavernas possível. Eu vejo as telas que eu acho bacaninha, que diz mais ou menos o que é interessante no app, eu tiro um screenshot no simulador mesmo e uso isso. Eu não tenho nem vídeo nos meus apps. Eu sei que é uma parte que eu peco bastante, que eu devia gastar um tempinho mais ali. E principalmente meus apps que tem versão de macOS são muito ruins, porque ainda tem que ter... geralmente o app de macOS, ele fica meio feio só com o screenshot da tela do sistema, com mais o teu app, mas é o que eu acabo fazendo mesmo. Sim. E tem uns appzinhos, uns negócios online que tu joga o screenshot, ele cria mais... põe uns bezels ou põe uns efeitozinhos mais bacanas, mas eu testei uns, eles são meio pelo menos pra mim, eu acabei até usando um deles, eu acho que no Tintopia tem uns negócios lá, mas assim, o que eu faço é o mínimo possível pra falar que tem algo lá. É algo que eu tenho que melhorar bastante, mas eu acho extremamente entediante. Se eu dependesse disso para ter uma renda, alguma coisa assim, com certeza eu ia atrás para ver mais e tal, porque a App Store até provê um monte de coisa bacana para você fazer tipo uns A/B test para ver o que converte mais. Sim. Tem um monte de informação lá que tu pode tirar. Eu não uso nada disso, eu ponho um mínimo lá que faz sentido e é isso aí. Então não se espelhe em nada que eu faço, porque não é o que eu recomendo. Eu também tenho uma relação complicada com essa parte, porque acho que a gente já falou aqui, eu gosto até de fazer assim, é bacana, é prazeroso, porém, no contexto, quando eu geralmente estou fazendo isso, não é. Porque é sempre naquele momento de tô prestes a lançar o negócio aqui, Exato. ou um app novo, ou uma atualização grande, e agora tem esse monte de coisa aqui pra resolver,
que vai de fato afetar a qualidade do produto na hora da pessoa usar. E tem isso aqui que eu vou levar um dia inteiro, no mínimo, para fazer de screenshot e tudo mais. E assim, vai afetar, claro, aí a gente vê como eu sou burro, né? Pelo menos, por isso que eu sempre falo lá no ADT, eu nunca vou ser um bilionário. Porque se for pensar por outro lado, eu deveria ser mais egoísta nesse momento, né? De tipo, eu vou focar aqui no que vai me trazer mais venda, né? Mas eu não consigo. Eu fico assim, eu tô perdendo tempo. Eu sei que eu não tô perdendo tempo. Eu tô investindo tempo no meu negócio, no fim das contas. Mas na minha cabeça eu não consigo desassociar isso. Então eu acabo, geralmente, o primeiro lançamento ou um grande update, esses materiais, eles não são tão caprichados quanto poderiam ser. Ou eles até são caprichados, mas numa quantidade inferior à que deveria, porque às vezes é bom você ter mais screenshots, ter vídeo, né? Vídeo eu também não tenho na App Store. E aí acaba que depois, num mid-cycle, assim, eu acabo tirando um tempo quando tá tudo mais estabilizado. Tá, beleza. Agora eu vou me dar o luxo, digamos assim, de passar 2 dias aqui só vendo material de marketing. E por que demora tanto? Porque eu sou perfeccionista. Eu não consigo botar um negócio lá porcaria, assim, tipo... Cara, teve uma vez... psicólogos que estão ouvindo, por favor, não me diagnostiquem. Eu já fui diagnosticado, não precisa. Eu fiz um monte de material de marketing do AirBuddy, e aí tinha no material de marketing... a janelinha onde tem a lista dos devices e a janelinha dos AirPods lá com a animaçãozinha e tal. E aí eu sempre uso John's AirPods Pro, por exemplo, como o device demo, né? Que eu tenho lá um arquivinho JSON nos builds de debug que eu ligo uma flag e ele usa tudo fake para esses materiais de marketing. Que aí já é mais uma parte do meu perfeccionismo, né? Eu não vou botar screenshot no material de marketing com os meus devices. Eu vou botar... Vou montar ali um cenáriozinho bonitinho, né? E só isso já é um trabalhão, porque é uma certa complexidade nos builds de debug lidar com isso. Mas, enfim, aí eu fiquei horas produzindo material de marketing, porque aí eu produzo press kit para imprensa, e aí eu não boto só a janelinha dos AirPods, eu boto a janelinha dos AirPods com fundo transparente, a janelinha dos AirPods com o wallpaper do Mac no modo light, no modo dark, com fundo azul, com fundo preto, com fundo branco. Eu faço todas as variações, nada disso automatizado, porque eu sou maluco. E aí eu fiz tudo isso e eu percebi que o apóstrofe do John's AirPods Pro em todos os screenshots era o apóstrofe burro, aquele, não o apóstrofe inteligente, não aquele que tem a curvinha, era aquele reto de programação, digamos assim. E aí eu refiz tudo. Porque tipo, eu não conseguiria publicar esse material desse jeito. Porque eu sei que alguém, o John Gruber ia perceber. Ele ia ver lá e ia... Rambo, hein? Poxa, já foi melhor. E aí, cara, não dá. Eu não consigo. E são outros stakes também, né? Tipo, é um app com bastante visibilidade e tal. Mas eu acho que eu tenho um problema... É meio que parecido... É diferente. Por exemplo, assim... eu também gosto de fazer um negócio bem bonitinho, bem certinho e tal. Mas daí o meu problema é que... É o mindset. Se eu me comprometer que eu quero fazer um negócio super bem feito, eu sei que eu vou ficar muito tempo ali. Muito tempo. E é um negócio que eu não gosto muito de fazer. Então, eu já parto do pressuposto ali que vai ficar ok. Então, eu aceito uma coisinha marromeno aqui ou ali. Um exemplo disso é o PyStats. Eu fiz um monte de mudança no app, eu botei gráfico, botei coisa para conseguir... bloquear serviços direto, né, em alguns serviços mais usados. Mudei bastante coisa ali e fiz uns screenshots mais bonitinho. De novo, só screenshots da tela do iPhone, nada demais. Botei lá e acho que eu até te comentei, né? Eu botei a versão lá do iPhone 6.5, mas ele não atualiza automaticamente todos os outros. Então até tô vendo aqui tô com o App Store Connect aberto. Os screenshots do iPhone 6.3, que é o padrão, ainda estão os antigos. Então, e tá lá, porque eu tenho que fazer um update agora.
para mudar os screenshots e eu não quero fazer um update de graça, eu quero fazer alguma coisa que faça sentido. E para a parte dos screenshots eu ainda sou bem conservador, não é bem a palavra, mas lembro nas antigas que a Apple recomendava que os screenshots fossem um screenshot do teu app, né? Sim. Lá na época do iPhone OS 2, 3, 4. Uhum. E daí que o pessoal começou a mudar, botar letreiro, fazer isso, aquilo. E eu sempre pensando, não é o jeito certo de fazer. Né? Eu sou assim também, já vou adiantando. E hoje em dia é meio que assim, né? É meio que o standard da indústria fazer essas coisas. E uma coisa que eu tô percebendo cada vez mais agora que eu tô lançando apps no App Store, tendo interação com o público e tal, que antes não era só o PyStats, né? Agora tem uns outros apps, é que não na parte do app em si, mas na parte da venda, da App Store, até da monetização, eu não sou uma boa persona para usar de exemplo no que eu acho que faz sentido. Porque, por exemplo, quando eu tô vendo um app na App Store, eu gosto de ver só os screenshots do app, sem mais nada. Sim. Sem textinho, sem mão usando, sem bonequinho. Eu gosto de ver o screenshot, sabe? Pra ver mais ou menos como seria ele no meu device. Pra mim é que faz sentido. Então, o que acontece? Se eu tô pesquisando algum app na App Store, eu vou ver o nome ali, o subtitle e tal, vejo a description. Geralmente tem aquela description gigante, eu vou ver, sei lá, metade dela, e vou para os screenshots. E daí os screenshots do app sendo utilizado. E eu não gosto quando é cheio de coisinha, de frufru e tal, porque eu quero ver o app, eu quero ver como o app funciona. Eu consigo deduzir como o app vai ser olhando ele. Então, quando eu faço os screenshots do meu, eu ponho o que eu gostaria de ver na App Store, né? Só que eu sei que eu não sou um bom exemplo para isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas são atraídas mais por uma coisa mais chamativa, um texto que já fala na cara ali o que faz e tal. Até porque eu não sou muito de ficar browsing a App Store. Eu geralmente vou na App Store e já sei o que eu quero, né? Não necessariamente o app que eu quero, mas eu faço uma busca ali com alguma coisa e já vou direto nos apps ali que faz sentido para mim. Geralmente pela mini description que tem. E é isso aí. Então, eu tenho que abandonar um pouco quando, né? Se eu quiser melhorar um pouco a questão da conversão e tal, eu tenho que abandonar essa ideia de o que eu gostaria de ver e, né, ser um pouco mais, dar o braço a torcer, ver o que a indústria resolveu que é o que faz mais sentido, né? O que converte mais e tal. Mas eu acho extremamente chato. É legal, né? É legal ver as coisas acontecendo. Obviamente, se eu investir um tempo melhorando os screenshots e tal e ver mais downloads acontecendo, eu vou ficar feliz. Vai ser uma coisa que vai me deixar bem. Mas é aquele pontapé inicial para investir o tempo nisso enquanto, ainda mais agora, né, que tu consegue evoluir tão rápido num app com questão de AI e tudo mais. Tu pensa, eu podia estar fazendo aquilo, eu podia estar, né, deixando aquilo mais redondo. Eu vou perder meu tempo, entre aspas, em figurinha, sabe? Sim. É difícil isso, né? Eu tô, né, trabalhando com iOS aí desde o primeiro iOS, então é o tipo de coisa que mostrando como demora para quebrar essa ideia de o que eu acho que é o melhor não é necessariamente o que vai converter mais, porque existem vários tipos de pessoas, várias personas, vários, né, tipos de pesquisa que as pessoas vão fazer. Depende muito do app também, como é que se é um app mais whimsical, né? Alguma coisa mais colorida e tal, faz sentido ser um pouco mais chamativo, ter as letras lá, sei lá o quê. Mas, sei lá, é complicado, é uma área por si só, investe bastante tempo. Aqui, por exemplo, no Pato tem pessoas, né, dedicadas para, tá na hora de atualizar os screenshots ou não, fazer teste, ver o que converte mais e tal, e leva tempo, sabe? Não é uma coisinha de, vamos fazer esses screenshotzinhos aqui, esse, ver o que funciona mais. Tem todo um estudo por trás, o que é melhor, o que não é. É bastante coisa. Sim. E eu tava até pensando que talvez, no caso do PyStats, o público médio, a persona média, digamos assim, até seja mais parecida com você, né? Porque é um público talvez bem específico, mas ainda assim vale a pena experimentar. Eu gosto do lance de você poder ter testes AB, ou A, B, C, D, né? Tem várias opções lá de teste no App Store Connect. Eu acho que, em parte, até o que me deixa mais irritado de mexer nessas coisas é ter que lidar com o App Store Connect, porque é uma porcaria.
Mas, eu vou dizer, não é patrocínio, tá? Pelo amor de Deus, é só uma recomendação de algo que eu tenho usado, que é aquele aplicativo Helm. Helm, vai ter um link aí nas notas do episódio. Eu tô usando a versão free dele, mas nele lá, ele é basicamente um front-end pro App Store Connect num app nativo para macOS, que aí você faz tudo lá e, nossa, é muito mais rápido. E aí você vai editando tudo, troca de idioma, edita. Na versão paga ele tem umas integrações lá que ele usa IA para fazer localização automaticamente para você. Mas o meu recurso favorito dele é tipo, botei aqui esses screenshots, agora copia para todos os tudo. Copia para todos os tudo. Pra, né, tipo, todos os idiomas, tudo, todos os devices, então ele faz isso para você, o que é maravilhoso. Uma coisa que eu não sei se comentei já, mas eu tenho usado bastante, mas é só mais para aquela parte do What's New Text que tem. É um aplicativo CLI mesmo chamado Ask, não sei se você já viu. Não conheço. É muito bacana, porque ele foi meio que feito para integrar mesmo com LLMs. Então eu chego, falo pro Claudio Codex, falo, ó, esse aqui é o meu texto para o What's New. Vai lá e faz upload para todas as línguas que eu suporto. Ele vai lá, puf. E ele mesmo faz a tradução, né? Porque eu tô usando a LLM. Sim. E funciona muito bem mesmo. É bacana botar também nas notas aí do episódio. Mas assim, use por sua conta e risco, né? Deixar a LLM com acesso ao App Store Connect, né? Tem coisas e coisas. Mas o que eu recomendo fazer é fazer aqueles tokens de uso, né, que é o que vai ter que ser feito para esse aplicativo, com certas restrições, assim, de não pode tirar o app, não pode mandar e tal. Mas é bem bacana. Eu nunca usei para screenshot, que eu deveria ter usado, né, agora que comentou. Eu imagino que deve funcionar. Provavelmente. Porque se tem as APIs lá do negócio, deve funcionar. Mas é bem bacaninha mesmo. É bem bacaninha, é legal. E sim, a parte do App Store Connect em si eu acho bem chato. Mas sendo um desenvolvedor sozinho, né, fazendo um app que tem que ter 300 coisas diferentes, ainda chegar no final e ter aquele, agora eu preciso cuidar da página do App Store, dar um desânimozinho. É que nem... Pra mim, o que acontece bastante é quando chega na parte de monetizar, né? Acho que eu até comentei aqui já. Sim. Fiz todo o app, tudo legalzinho e tal, e agora tem que chegar na parte de, integração aí com o StoreKit ou com o Revenue Cat, sei lá o quê. Chegou a hora de enxitificar. Né? E uma coisa que tem acontecido bastante, eu até comentei aqui algumas vezes que, por exemplo, eu gosto do Pay Upfront, né? Por exemplo, o Bread Count. Tu paga ali e deu, tá o app todo unlocked. Mas eu tenho recebido vários comentários de pessoas pedindo para ser subscription. Nossa. Vários. Sei lá, 3 ou 4. Né? Mas para um app desse tamanho é bastante. Sim. Porque falar que eu queria eu tô acostumado com o modelo de subscription porque quando eu não quero mais eu paro de pagar e deu, alguma coisa assim, sabe? Nossa, mas... Gente... É muito estranho. É muito estranho. Não faz sentido isso. E tá tão, né, engraved no comportamento de como o app tem que ser, que a pessoa imagina que de repente pagar $5 ou $6 upfront vale menos a pena do que, sei lá, pagar $1 ou $2 por mês e pagar por 2 anos ou 1 ano. Não sei, é estranho. E até por causa disso eu tô pensando agora em fazer aquele negócio que eu morro de medo, que é mudar de pay upfront para tipo um freemium, né? Dá para usar o app antes para ver como é que é. E daí se gostar, pagar e dar unlock em tudo lá. E eu tô pensando em como fazer isso, mas é aquela coisa que não dá pra testar em né, development environments. Tu tem que botar em production, porque é ali que tu vai testar se as validações estão funcionando. Sim. Porque, por exemplo, recebi um e-mail de um cara que gosta muito do app, mostrou para um amigo, só que o amigo não queria comprar antes de testar. Sim. Né? Daí eu fico naquela de, sei lá, porra, compra, devolve dinheiro, se não gostar. Mas enfim. Essa semana, inclusive, eu pedi reembolso de uma coisa que eu comprei na App Store. Na real, não foi nem uma compra, foi uma assinatura. Só que eu fiz uma assinatura anual, porque era mais em conta do que pagar por mês. Só que era de um app de conteúdo. E nas minhas pesquisas tinha o conteúdo que eu queria consumir nesse app, mas aí quando eu de fato assinei, não tinha o conteúdo que eu queria nesse app. Daí eu fui lá na página da Apple lá, pedi reembolso e me deram de boa.
Pois é, Mas eu vi até que agora, já não é relacionado diretamente ao assunto, mas agora tem um lance que você consegue, através do seu servidor, comunicar para a Apple que, tipo, ó, o usuário está consumindo esta assinatura. Que daí eles usam isso como um input para decidir se dá ou não o reembolso, sabe? Que digamos, sei lá, a pessoa vai lá, assina um negócio de curso, sei lá. Aí vai lá, fica 2 semanas consumindo todo o conteúdo e depois vai lá e fala, me dá um reembolso, Apple, né? Sim. Aí eles podem usar esse sinal como uma das heurísticas lá para decidir se dá ou não o reembolso. E a gente meio que, como é que fala em português? Take for granted. É a questão de como facilita, né? Por exemplo, a Apple, bem fácil pedir reembolso. A Steam, né, para quem gosta de comprar jogos e tal, é extremamente fácil conseguir reembolso, onde eu já tive problema com a PSN, que é mais chato. Inclusive, semana passada, eu queria jogar um jogo lá, acho que é Rap o nome, com o pessoal, com a maltinha, como diz aqui. E eu comprei um tal de crossover. É para rodar aplicativos, né, tô Windows ligado. no Mac. Eu comprei lá, daí eu vi que o jogo não tava dando uns crash bizarros. Eu pensei, quer saber, vou pedir reembolso. Eu fui lá, mandei e-mail, pedi. Daí eles falaram, não tem reembolso porque tu usou um promo code na hora do checkout. Daí eu aqui. Nossa. Que é isso? Daí eu fui ver na página e de fato tava lá, tinha um asterisco. Se usar esse promo code, não tem reembolso. Deu, ok, que bom. Nossa, então. que bizarro isso. É bizarraço. Mas, né, se eu tivesse comprado isso pela App Store, se tivesse, não tá, mas se tivesse, ia ser extremamente fácil eu conseguir o reembolso disso. Então, tem todas essas vantagens e tal, que facilita muito a vida, né, da gente também como desenvolvedor, porque imagina que chateza ter que ficar lidando com isso e tal, tipo, né, uma pessoa sozinha, ainda mais meus apps aqui que são tudo hobby, né? Chega a pessoa e fala, eu preciso de reembolso e tal, tá, peraí. Né, Você falou sobre usar IA, e aí, assim, IA para fazer os screenshots eu acho que ainda não rola muito bem, porque talvez se você usasse o esquema novo lá do Xcode 27 da IA controlar o seu app no simulator e no próprio device também, de repente até rolaria, mas eu não confio ainda, porque o senso estético de todos os modelos de IA que eu já usei até hoje, ele não se alinha com nada que me agrada. Então meio que qualquer coisa estética, qualquer coisa que envolva, inclusive UI, porque a gente até pode falar mais das nossas experiências com o GPT-Sol, mas até ele, no modo top das galáxias, com a skill de SwiftUI, faz umas lambanças de UI que não me agradam. Mas eu já usei, assim, tipo, eu tô no codebase do projeto, eu tenho uma lista de release notes lá e eu falo, tá aqui, o projeto é esse e tal. Geralmente eu já tenho, antes de eu começar a usar um agente de IA em qualquer projeto já relativamente grande, a primeira coisa que eu peço pro agente fazer, no modo mais top de thinking que tem, eu sempre peço, cria um markdown na pasta docs, que todos os meus projetos têm uma pasta docs, com um overview do que é o projeto, da arquitetura e tudo mais. Eu reviso isso, obviamente, para ver se faz sentido, e às vezes, mesmo os modelos mais top, às vezes escrevem algumas coisas que não tem nada a ver. Até mandei um exemplo para você ontem de um negócio lá que o GPT-Sol tava colocando umas palavras nada a ver a mais no negócio. E aí, com esse contexto todo, eu peço, o que você acha que ficaria legal de screenshot pra App Store? Aí, às vezes, eu até coloco também, tá aqui a descrição atual do app na App Store e outros detalhes. E aí ele sugere os screenshots, tipo, tira um screenshot dessa tela, com essa configuração, fazendo isso e tal. E eu já usei isso e deu certo, assim, melhorou. Eu já pedi ajuda para otimização mesmo. Até o timing dessa pergunta foi bem apropriado, porque não faz muito tempo, eu mandei hoje, inclusive, para review lá, várias mudanças de metadados no Chibi Studio, que eu mandei o Codex trabalhar em cima de dados de toda a existência do app na App Store. Eu baixei lá todos os reports da Apple, do App Figures, do Telemetry Deck, e com acesso ao código também,
falei, correlaciona tudo isso aqui e faz um diagnóstico do que aconteceu, que ali por 2020 o nosso impressions, revenue, etc. caiu pra caramba. E, cara, ele fez uma pesquisa ferrada, assim, ele pesquisou competidores, ele descobriu que teve uma correlação entre uma grande queda nos downloads do Chibi Studio com o lançamento de um major update de um concorrente. E aí, claro que não dá pra associar causalidade, mas tem uma correlação, e aí comparou os dois, enfim, ele fez uma pesquisa bem bacana de metadados, e aí com base nisso eu filtrei ali o que não fazia tanto sentido, e já fiz essa atualização, que por enquanto ainda não inclui screenshots. Isso aí vai ser numa próxima etapa, que eu até quero fazer testes com páginas diferentes para ver qual que converte mais. E se você não tiver a fim de usar modelo de IA para fazer isso, mas você já está usando para te ajudar no app, bota o modelo para fazer alguma tarefa chata lá no código do app, que vai demorar um tempo, e enquanto ele faz isso, você faz o negócio de screenshots, porque aí pelo menos você sente que a coisa tá andando, né? Sim. Pois é, e essa parte do Sol para mexer com o screenshot eu tenho testado, e a minha impressão, pelo menos por enquanto, tem sido muito boa, porque eu comecei a fazer um use case novo para isso, que eu finalmente consegui usar o iPad para trabalhar, que é basicamente usar porque agora o Codex tem um remote, né? Tu consegue acessar a sessão do Codex através do iPhone ou iPad. Então, o que eu faço? Eu deixo o meu Mac aqui cafeinado, com o Codex rodando, e pego o iPad, né? Tô ali na sala, alguma coisa assim, eu peço, faz tal coisa aqui, e quando terminar, eu quero ver os screenshots disso, daquilo, para eu aprovar, e, né, depois se for aprovado, daí faz o commit lá e tal. Então, isso tem funcionado muito bem, principalmente essa parte do tire o screenshot dessas partes aqui, né? Sim. Que antes, quando eu estava usando o Cloud, ele fazia bem, só que não era bem comum de pegar a parte errada do app, de tirar um screenshot, por exemplo, digamos que o app tem um onboarding, assim, de alguma sessão. Não considerar aquele onboarding, simplesmente sair tentando apertar os botões que tem que apertar para chegar em tal lugar, mas não considerando muito bem casualidades, né, até chegar lá. O Sol já tem sido bem melhor nisso. Eu não testei ainda com o Fable, porque, né, o Fable tá na conta da empresa, o Codex tá na minha pessoal, e o Fable é carinho, né? Então não vou usar os tokens da empresa para testar coisa nos meus apps pessoais. E nos apps da empresa eu fiz umas coisinhas assim bem básico, mas tem outras questões de por que é um pouco mais difícil conseguir os screenshots ali e tal no app do Pato. Mas eu tenho achado bem bacana, bem legal. Eu deixo quando eu tô fazendo alguns testezinhos assim nos apps, eu quero testar alguma coisa do Breadcount ou do Glass Comics, eu vou lá, mexendo com o Codex no iPad, e quando tá tudo legal, e dá para fazer um review do código no próprio iPad também, né, no app do Codex, que ele mostra ali os artefatos e tal, eu faço o commit, vai pro test flight, baixo no próprio iPad, testa se tá tudo certo e tal. Então tem sido bacana, não é tão a iteração não é tão rápida como se eu tivesse no Mac, né? Porque é muito mais fácil, né, mexer direto no simulador e ver as coisas, ou seja, não é uma forma eficiente de trabalhar, mas é uma forma mais prazerosa para mim, porque eu tô só com o iPad na mão ali, eu não tô fazendo uma coisa que é muito high stakes, né? Não é algo muito que eu preciso estar focado, concentrado, são coisinhas que eu posso deixar o Codex ali trabalhando, enquanto estou fazendo outra coisa. Mas então, me diz uma coisa, se você tá no mesmo local físico que o seu Mac, não daria para ele dar um build and run no Xcode e rodar no seu iPad? Eu não sei, talvez, mas eu acho que a questão é que quando várias vezes eu testei fazer isso quando o iPad está longe do Xcode, do Mac, e eu não sei porque, eu acho que a minha rede aqui ela tá meio zoada, porque o meu escritório tá no andar de cima e é onde eu fico na sala no andar de baixo. E ele perde conexão, ele não consegue fazer o deploy. Entendi. Então não funciona bem. Eu não sei o que é, eu não sei se ele usa alguma coisa parecida com o do iPhone Mirroring, isso tem que estar numa certa distância para funcionar. Ele usa, se eu não me engano, ele usa Bonjour através do Networking Framework, Network, né, que é aquele framework da Apple lá.
E aí ele pode usar tanto o AWDL, que é o Wi-Fi por proximidade, quanto o Wi-Fi infra, que ele chama, que é o da infraestrutura mesmo, e inclusive cabos, tipo, se os dois estiverem ligados no Ethernet, ele usa isso. Mas, de repente, você tá num edge case que tá perto o suficiente para ele achar que é para usar o AWDL, mas longe o suficiente para não funcionar, mas não para ele trocar para usar a conexão Wi-Fi propriamente dita, ou de repente esse lance do Xcode só usa a conexão peer-to-peer mesmo e não usa a infraestrutura, daí eu não sei dizer. Porque é bizarro, né? Tem muita coisinha da Apple que é meio estranho falar, mas a distância influencia, né? Que eles têm essas coisas de levar em consideração a distância do device do Mac, né? Por exemplo, o iPhone Mirroring não funciona se eu tô longe. Ele tem que estar perto. Então, porque se fosse só questão de estar na mesma rede, podia fazer uma VPN e resolver isso. Eu lembro que eu já tentei fazer isso no passado e não funcionou. Então, é algo talvez para dar uma olhada, mas como os builds que eu faço no TestFlight é coisa de, sei lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá pronto. E eu não uso para fazer esses flows enquanto eu tô ali focado, né? Geralmente, quando eu tô fazendo isso é o quê? Eu tô na sala vendo alguma coisa na TV, ou tô cozinhando. Então, esse tempo entre tá tudo certo aqui, agora eu quero testar o app no próprio iPad, não me afeta muito, porque eu já estou fazendo outras coisas, né? Então, não é um setup onde eu usaria o iPad para trabalhar, tipo, hardcore, assim, tipo, eu quero, né, ter feedback o tempo que eu estou fazendo, porque daí não vai funcionar muito bem. Mas dessa maneira mais relax, né, de resolver uns probleminhas aqui e ali, funciona legal. Mas, né, de fato, inclusive, agora que tu falou, eu lembrei, quando eu tava, uma hora eu mandei o Codex fazer o build do app, ele achou o iPad no network, né? Ele falou, eu achei o negócio aqui, eu vou fazer o build pro iPad e tal, e não conseguiu fazer o deploy, né? Agora eu não... Aposto que se eu pedir pro Codex falar, descobre o que tá acontecendo, ele vai achar os logs lá e ver, porque é uma das coisas que também é um use case que percebe do nada, né? Mas, por exemplo, quando eu tava jogando o Repo lá, usando o Crossover, dava uns crash de conexão, do nada, assim. Daí eu cheguei pro Codex e falei, eu tô jogando esse jogo no Steam, usando o Crossover, às vezes acaba caindo conexão. Olhe os logs e vê o que pode ser. Ele foi atrás, achou uma coisa chamada, acho que é do Photon, que é uma network engine para Unity, se não me engano. Achou os logs de conexão caindo, porque estava mudando umas portas do UDP e não conseguia mais encontrar o negócio certo e o jogo não sabe lidar bem com isso e dá um crash. Nossa. Então, né, conseguiu achar os logs do negócio rodando no Crossover, que tá num Wine container lá, Windows, né? Então, incrível. Eu até peguei o log e mandei pro pessoal do Crossover, falei, tá aqui o que eu achei. Daí o cara agradeceu lá e estão dando uma olhada pra ver o que é. Mas são coisas, né, que a gente não pensa na hora, assim, eu só, sei lá o que instalou na minha cabeça, que eu pensei, vou mandar o Sol dar uma olhadinha nisso aí. E achou, foi bem bacana. Então, só que aquela coisa, né? São grandes poderes e grandes responsabilidades, porque para fazer isso, tu tem que deixar o Codex ir, né, brincar no teu file system inteiro, assim. Então... Olha, no geral, pela minha experiência, ele só vai fazer alguma besteira muito grande se você for muito ruim nas suas instruções. Mesmo que ele fique numa sessão longa lá e tal... Eu não vi até agora nenhum caso, pelo menos comigo, né? Mas eu já vi gente relatando, mas daí o que me irrita nessas coisas é que ninguém nunca compartilha o prompt, né? Prompt, Nunca fala o que falou, porque às vezes fala, tipo, tem uns lixo aqui, apaga, e dá enter, sabe? Numa session lá com approve for me. Aí vai fazer o quê? Aí o negócio vai apagar tudo mesmo, né? Eu nunca vi. Eu já teve caso de eu pedir pra ele apagar coisa explicitamente, tem esse subsistema todo aqui no projeto que não tá mais sendo usado, apaga. Mas aí eu explico claramente o escopo, onde que é, sabe? Eu não sei o que esse povo tá fazendo que ele tá deletando, mas eu até já vi, até já virou notícia de... OpenAI está averiguando por que o GPT 5.6 está deletando coisas para
Meu até hoje não deletou nada. Teve uns tweets que ficaram famosos ali dos RM-RF, né, que o GPT tá fazendo. Mas, eu também não vi nada disso em relação à deleção de nada, mas como eu falei, eu percebi que ele tá um pouquinho mais atiçado, né? Ele já tenta abrir site pra fazer coisa, mesmo sem eu pedir e tal, porque, por exemplo... O GPT tá arretado. Tá. Porque, qual que foi o meu prompt? Acho que foi alguma coisa relacionada a mexer com CloudKit, né? Que eu tava fazendo, eu quero fazer uma feature aqui para compartilhar tal coisa. E não falei nada para ele configurar nada no site, nem nada assim, mas ele já foi tentar mexer lá as coisas. Mas é aquela coisa, ele não tinha senha, não tinha acesso a nada, então nada aconteceu, deu tudo certo. Sim. E eu até achei engraçado que acho que hoje mesmo eu vi uma notícia que o 1Password integrou, tem agora um MCP, não sei o que é, mas nem a tu consegue, tá aqui a notícia, you can now grant cloud access to 1Password credentials. Basicamente, você pode deixar o Cláudio acessar o teu 1Password. Não. Tipo, por que alguém faria isso, sabe? Tipo... Olha, se existe uma linha que eu nunca vou cruzar, e eu não falo nunca lightly, eu falo um pouco isso, mas não, isso nunca, né? Jamais, de jeito nenhum. Eu vou até deixar nas notas do episódio, o Fábio Akita escreveu um post sobre como não deixar os agentes destruírem a sua máquina, né? E aí ele é um cara que tá usando há muito tempo já e com bastante afinco LLMs, e aí daquele jeitinho que só o Akita sabe, xingando todo mundo, tipo, basicamente se o GPT deletou um negócio seu, você é um idiota, basicamente. E de certa forma eu concordo, embora eu entendo que acidentes podem acontecer, mas, por exemplo, uma das coisas que ele menciona ali, que eu realmente também, por enquanto, aí esse eu digo por enquanto, não digo nunca, mas eu não cruzo essa linha, nunca dê acesso a sistemas de produção a um agente. Sim, e isso também é uma linha que até agora eu não cruzei. Então por exemplo, uma coisa que eu faço às vezes é pegar um bug report que alguém mandou pro sistema de feedback do AirBuddy e mandar o Codex analisar. Mas eu vou lá, pego as informações manualmente, coloco numa pastinha dentro do projeto que está dentro do git ignore lá, para não sujar o repositório, e falo para ele olhar lá, porque eu poderia muito bem, né, porque tem uma API do meu sistema de feedback, eu poderia criar um MCP, o feedback número tal, pega aí. Não, mas aí ele estaria tendo acesso a um sistema de produção e tem dados que eu não quero que ele tenha acesso, tipo o e-mail da pessoa que mandou o feedback. Às vezes a pessoa que manda o feedback coloca o e-mail para eu poder responder. E isso eu nunca incluo nas informações que eu mando para ele. Então eu acho que esse é um filtro que eu ainda não quero passar. Primeiro, assim, se um dia eu for dar acesso a algum sistema de produção, vai ser algum sistema de produção que não tem acesso a dados de terceiros. Ou seja, o meu sistema de feedback está out of limits para sempre, pelo menos, a não ser que eu mude alguma coisa muito drástica em como ele funciona. E App Store Connect, por enquanto, eu também não tenho coragem, nem usando uma ferramentinha separada, embora o App Store Connect não tenha acesso a dados de terceiros, né? São só os dados do app mesmo, mas por enquanto também eu não tenho coragem. Aí vai de cada um decidir qual é o risco que está disposto a correr. Mas tem aí o link do post do Akita, caso você queira estudar mais a fundo. E aí ele lista várias opções. Tem até alguns sandboxes específicos, né? Tipo aquele lance que você falou lá, do que você fez, né? Do XCBox. XCBox. Ele não menciona o XCBox, mas ele menciona algumas ferramentas parecidas e menos específicas de Xcode. Então vale a pena dar uma olhada para quem está querendo se precaver, né? Porque é sempre bom. Mas, assim, por enquanto, sem grandes sandboxes customizadas nem nada, eu tenho tido uma boa experiência. E inclusive eu posso contar em primeira mão aqui, porque o Codex, agora há pouco, a gente já tinha começado a gravar, ele terminou uma session de mais de 20 horas aqui. Jesus. E eu estou compartilhando em primeira mão, porque eu não sabia o que ia acontecer. Não testei na mão ainda, mas eu acredito, por enquanto, pelo menos no que ele falou aqui. Mas olha só,
A OpenAI, para quem não sabe, tá dando token como se não fosse nada, pelo menos, né, por enquanto. Eu acho que eles estão fazendo isso para apaziguar, porque todo mundo ficou irritado com... Todo mundo não, né, mas muita gente ficou irritada com o novo app lá, que mudou o codex para ser ChatGPT e tal, enfim, uma confusão. Mas eu, por exemplo, primeiro, eles resetaram o uso de todo mundo várias vezes na última semana. Então o meu uso foi resetado várias vezes. Eles tiraram a janela de 5 horas, por enquanto, pelo menos. E eu tenho aqui, porque isso faz um tempo já que eles vêm dando esses resets, que você tem direito a resetar o seu limite de vez em quando. E aí eu tenho 3 resets aqui. Então eu tenho o plano Pro, que já tem um limite bacana. Tenho 3 resets disponíveis para resetar todo o limite. E eles ainda resetaram várias vezes. Então eu pensei, quer saber? Eu vou botar esse negócio para trabalhar aqui e fazer um negócio louco. Aí, recentemente, eu não sei se você viu, a Apple postou sobre eles terem migrado o parser de TrueType do sistema para uma implementação feita em Swift. E TrueType é um formato que já levou a muitos bugs de segurança no passado. Então eles fizeram uma versão nova que é feita totalmente em Swift, type safe, memory safe, e com a performance, eu não me lembro agora no caso deles, mas se eu não me engano a performance é superior à versão original, à implementação original. Aí eu pensei, qual é um outro formato que às vezes, que tem que lidar às vezes que não é tão prático e que ainda não é suportado 100% nativo nas plataformas da Apple? Eu lembrei do WebP, o formato de imagem que você quer comprimir JPEG, PNG, RIF, essas coisas nas plataformas da Apple é built-in, nativo, fácil. Mas WebP, por enquanto, ainda não. E aí, eu peguei o código do libwebp, joguei numa pasta, criei um package Swift novo, com todas aquelas flags de safety, tudo no máximo, com Swift Language Mode 6, e falei pro Codex, faz isso aqui em Swift, Memory Safe, Type Safe, tudo safe, e aí tem que ser tão performático ou melhor, ou tem que ser tão rápido ou mais rápido que a versão do libwebp que é feita em C. Obviamente eu deixei bem claro, o libwebp em C que está nessa outra pasta aqui é só para você usar como referência. Não é para você criar um wrapper em Swift para isso aqui. Você tem que implementar o WebP em Swift puro. E você só pode usar, não pode usar nenhuma dependência externa, só as coisas que vêm junto no sistema da Apple. E aí eu mandei para ele como referências, além do libwebp, o post sobre esse TrueType Migration da Apple, que tem várias dicas de como fazer Swift performático nesses cenários de parser de low level, e também um link para um corpo de teste de fuzzing e unit test, basicamente, que o Google disponibiliza para o WebP. Falei, tem que funcionar com tudo isso aqui. Não pode dar erro. E tem que ser, o output tem que ser idêntico ao do libwebp. Isso é extremamente difícil, tá? Para quem não entendeu, isso é extremamente difícil. E aí ele trabalhou por 20 horas e alguns minutos, e ele conseguiu implementar tudo em Swift. Eu conferi aqui, tem 14.685 linhas de Swift no total. Isso na implementação do package, fora os testes e tudo mais. E aí ele me deu uma tabelinha aqui, porque ele conseguiu implementar, passa todos os testes, ou seja, supostamente, porque eu não testei ainda na mão, mas eu vou testar depois, ele passa todos os testes do libwebp, então, teoricamente, qualquer conteúdo WebP existente, válido, esse parser consegue usar. Ele criou também um package, não um package, um target separado no package, que já tem lá um CD image from WebP, sabe, para você já pegar ali um CD image e usar onde você quiser no app. Porém, o objetivo de performance ele ainda não conseguiu atingir. Aí ele tem aqui uma tabelinha que ele montou de várias métricas de onde que ele conseguiu ficar tão rápido ou mais rápido que o libwebp e onde não. E aí o goal era ficar numa margem de 3%, ele poderia ser no máximo 3% mais lento
que o libwebp original em cada tarefa medida. E aí tem alguns exemplos aqui. Inspeção, que é tipo você só lê o arquivo e lê os metadados. Ele leva 0,6 vezes o tempo do libwebp, ou seja, ele é tipo 40% mais rápido, digamos assim. Eu tô lendo tudo isso aqui em tempo real e traduzindo e fazendo matemática, e eu tô me recuperando de um resfriado com sinusite. Então, se tiver tudo errado, os meus cálculos, não me julguem. Aí, pack decoding tá demorando entre 2.3 e 2.4 vezes o tempo do libwebp, ou seja, tá metade da velocidade, tá lento. Planar Incremental Transform Decoding também tá lento, mas é 1.8. Aí onde que ele se saiu bem? Foi nesse inspection. O encoding lossless também tá levando 0,6% do tempo. Mux demux tá levando 0,4% do tempo, então tá bem mais rápido. E metadata mux demux também tá 0,8 vezes o tempo. Então, algumas coisas ele conseguiu fazer mais rápido e outras ficou lento ainda. E aí, eu não sei exatamente porque. Eu acho que talvez porque eu pausei o Go antes da gente começar a gravação, ele decidiu, tipo, tá, agora é um bom momento pra descansar, né? Mas, olha, eu tô impressionado, viu? I'm tired, boss. Pois é. Eu sei que a gente não deve antropomorfizar os modelos, mas eu juro que eu fiquei com pena ontem. Porque eu pensei, putz, se eu estivesse mandando isso aqui pra uma pessoa fazer isso aqui, eu ia ficar com muita pena da pessoa. Mas, né, como é só um computador, então, por enquanto tá tudo bem. Eu acho que eu vou publicar isso aqui no GitHub como um experimento e os resultados e tudo mais. Mas eu acho que se eu deixar ele trabalhar mais um pouquinho, talvez ele consiga. Eu acho que também o problema é muito diferente do lance do TrueType lá, então talvez isso explique essa diferença, porque eu não tinha me ligado que o WebP ele usa o codec VP8 por trás, então não só ele teve que implementar o formato WebP, como o codec VP8 propriamente dito em Swift. Olha que loucura, né? E aí tudo no modo mais estrito, com memory safety lá ligado. Então ele usa, eu dei uma olhada no código, ele usa aqueles lances de non-copyable, borrowing, mutating, sabe? Todas aquelas keywords de Swift que eu não entendo, e talvez alguém que esteja ouvindo entenda, mas enfim, tá aí o experimento, e foi tudo feito no 5.6 Sol, no modo extra high. Massa, até falando de não pode antropomorfizar o modelo. Acho que ele tá tentando fazer isso, porque eu te falei, né, que do nada apareceu o bonequinho do Codex ligado no meu Mac aqui. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca liguei aquilo. E do nada apareceu um bonequinho do Codex aqui falando as coisas comigo. Mas isso aí que tu fez me lembra bastante esse lance que aconteceu com o rewrite do Bun de Zig pra Rust, né? Sim. Que o cara lá começou meio como, vou fazer aqui na zoeira, e passou o quê? 1, 2 ou 3 semanas, não sei certinho, mas de repente, então, aquilo que era de zoeira eu fiz. E, né, agora imagina uma library tipo Bun, que roda em tudo que pode hoje em dia, inclusive o cloud, né? Sim. Se eles lançarem um rewrite desse que foi feito em algumas semanas, sabe, parece que gastaram coisa de, sei lá, $160 mil de tokens e tal, o que, né, se botar na ponta do lápis e comparar o salário de um dev, principalmente nos Estados Unidos, foi de graça esse rewrite, né, porque um rewrite desse ia demorar uma pessoa mesmo fazendo, né, assumindo que deu tudo certo, mas uma pessoa mesmo fazendo ia levar, sei lá o quê, 1 ano, talvez, fazer um rewrite desse. Então, no mínimo aí tu já tem um salário de um full-time dev aí que vai passar de $160 mil. E para qualquer codebase que é nesse, né, tem essa vibe de input-output, sabe? Porque o Bun, ele é o quê? Ele é um runtime de JavaScript, né? Então, existe um contrato muito bem definido de como ele deve funcionar, e eu tenho certeza também que tem milhares e milhares de unit tests para tudo.
E que é o mesmo caso do WebP que eu fiz, porque tem milhares de testes unitários, então ele sabe exatamente, dado esse input, o output tem que ser esse. Então o modelo consegue fazer isso. Ele pode demorar, ele pode bater a cabeça, entre aspas, né? Porque ele não tem cabeça, enfim, vocês entenderam. Mas ele vai uma hora, ele vai conseguir. E não, a gente não tá mais... Acho que há menos de um ano atrás, a gente tava ainda numa fase que o modelo ia lá e tirava o assertion do unit test e falava, o teste tá passando, como se isso fosse válido, né? Mas hoje em dia ele já não faz mais isso, pelo menos não fez aqui. Então é o tipo de trabalho que ele encaixa muito bem com a forma como a LLM funciona. E como você tem uma forma dela se auto-validar, que de certa forma é muito parecido, inclusive, com como esses modelos são treinados, que é um modo iterativo. Ele vai repetindo a mesma coisa várias vezes até ele chegar no resultado que tem que ser. De uma forma muito simplificada, é claro que eu estou falando aqui. Mas quando ele vai implementar, reescreve esse negócio aqui em Swift, e ele tem todos os testes ali, ele sabe, dado o input e o output tem que ser esse, entre aspas, é só ele ir fazendo até dar certo. É quase aquele conceito de, né, infinitos macacos com infinitas máquinas de escrever, eventualmente sai Shakespeare. Exatamente. Né? Só que de uma forma muito mais inteligente, obviamente. E eu recomendo fortemente, a gente vai deixar ali nas notas também, dar uma lida no post do Bun Rewrite. Inclusive tem uma parte do post que eu acho muito bacana, que é uma parte visual de como que o modelo ia pegando as informações, passando para os worktrees e daí marcando ali como se fosse um Kanban quase, né, de tasks para fazer. Bem bacana. E outra coisa que tem que levar em consideração também é que, né, para quem não sabe, o pessoal do Bun, eles trabalham para o Anthropic, né? Não é mas eles foram comprados, basicamente. Sim. Então eles têm acesso aos Fable que não estão capados, né? Não é o Fable dos mortais aqui, né, que mesmo assim tem que pagar um monte. Então eles têm os modelos melhores, tem token, entre aspas, de graça para usar e tal. É outro mundo. Claro. Mas é muito bacana, né? O jeito que foi feito não foi só rewriting Rust makes no mistake, sabe? Mas eu não vou deixar a gente sair desse tópico sem falar da treta, né? Porque treta, né? Eu não sei se eu achei meio curioso. Eu não sei de que lado, de quem eu defendo nessa história, porque. Mas eu achei meio esquisito, porque o anúncio, né, o post falando sobre esse rewrite do Bun, eu achei super bem escrito. E pelo que eu vi, pelo menos, em nenhum momento ele menosprezou o Zig, ou falou que Zig era ruim, ou que não daria pra fazer tão bem feito quanto foi em Rust com Zig. Mas o pessoal do Zig ficou muito triggered, assim, e ficou numa defensiva que eu achei meio feio, assim, que até falaram, tipo, esse cara aí já tá escrevendo slop mesmo antes de IA existir. Caramba, gente. E ele reescreveu o post umas 3, 4 vezes, né? Bem aquele tipo de coisa que a pessoa faz porque não tá bem mentalmente ali, tá meio ansiosa, com raiva, né? E eu vi a treta, tipo... Assim, eu não sabia de treta nenhuma, eu só li o post do Rewrite, porque me recomendaram esse post, porque falaram que era um post bem bacana, de uma forma de como a AI foi bem usada e tal. Eu comecei a ler, gostei. Em nenhum momento eu tive a impressão de ninguém falando mal do Zig, né? Não senti isso em nenhum momento. Daí depois eu vi o post do cara do Zig basicamente virando a mesa, assim, né? Tipo... É pipoca, é informação pra pipoca. Eu recomendo ir atrás da treta porque é engraçadinho, né? As tretas do mundo tech. Mas, né, eu não conheço nenhuma das figuras, nunca ouvi falar o nome deles em nenhum momento, né? Não é um mundo que eu acompanho muito, questão de Zig ou Bun. Mas o post do cara do Zig deu pra ver que ele tava pistola ali quando escreveu. E o pessoal do Zig, pra quem não sabe... Primeiro, para quem não sabe, Zig é uma linguagem de programação que ela tenta ser, e é de fato, como se fosse um C melhorado. É basicamente isso.
porém ela ainda tem Manual Memory Management, então o gerenciamento de memória manual, inclusive porque ela é focada em ser super high performance, e muita gente... existe uma briga constante entre a galera de linguagens unsafe, digamos assim, e a galera do Rust. Ou a galera de linguagem safe, mas vamos colocar Rust, porque Rust é a linguagem mais popular, type safe que existe. Podia ter sido Swift. Que tem a mesma vibe de Swift. E aí, o que acontece? E tem um lance também que o pessoal de Rust é meio que uma seita, assim. Existe uma coisa, sabe? Parece que vão bater na sua porta e perguntar, você já ouviu falar da palavra de Rust, né? Uhum. E aí tem isso também que irrita às vezes as pessoas, às vezes o pessoal de Rust meio que se... E aí, gente, eu tô falando pessoal de Rust, eu não tô falando todo mundo que programa em Rust, eu tô falando algumas pessoas específicas chatas, né? E aí tem uma galera que se intromete em discussões online que não tem nada a ver e vai lá, mas reescreve em Rust, sabe? E aí tem isso, aí você imagina, o pessoal de Zig, que é uma linguagem mais, digamos, baixo nível, provavelmente não curte já muito a galera de Rust. E o pessoal do Zig odeia IA. Assim, claramente, eles têm um ódio mortal por IA, porque eles tiraram o projeto do GitHub, não foi só por causa de IA, mas em parte foi por causa disso. E também sempre teve lá, você não pode usar IA nem para traduzir uma issue que você vai postar aqui. Isso eu não tô sabendo. Tem lá, nos guidelines do Zig tem. Você não pode usar IA nem para traduzir algo que você escreveu. Eles até falam, posta no seu idioma nativo e aí cada um usa o tradutor que preferir e traduz pro seu idioma. Enfim, não vou falar se eu concordo. Esse post, então, foi um perfect storm, né? Porque é cheio de AI e cheio de Rust. É aí que eu tava querendo chegar, exatamente. Porque daí, imagina, o pessoal do Zig odeia Rust e odeia IA. Aí o Boom vai lá, e o Boom, não o Boom aqui, né? O projeto Bun. O Bun vai lá e reescreve em Rust usando IA. Aí o pessoal do Zig explodiu, né? Muito bom ver essas tretas de fora. Exatamente. É novelinha da nossa área, né? Coisa que olha só, vamos ver o que tá rolando. Porque eu não sabia nada dessas tretas, tanto que eu não sabia que tinha essa treta aí de AI. Ficou mais interessante ainda agora que Sim. que eu fiquei sabendo. E assim, eu não vou tirar totalmente o mérito do pessoal do Zig. O lance das políticas de IA deles tem... Eu vi uma entrevista com um cara lá do Zig explicando, e tem bons motivos, cada um sabe, né? O projeto é dele, obviamente ele bota a regra que ele quiser. E tem alguns bons motivos. Eu só acho que esse lance de não pode nem usar para traduzir um comentário, eu já fico meio assim. Embora, por outro lado, também eu entendo, porque eu já vi isso sendo usado como desculpa para slop, sabe? Não, eu não pedi para IA fazer, só que eu não sei inglês, então eu pedi para IA traduzir. E às vezes isso é usado como desculpa. E como alguém que tem alguns projetos open source e que eu tenho cada vez mais tendo que fechar pull request slop de IA, eu entendo a irritação, né? Então, tudo bem, cada um sabe do seu projeto como que vai lidar com isso, mas é uma treta divertida de acompanhar de fora, conforme você falou. E só pra dar uma noção, tem projeto... O meu terminal favorito, por exemplo, o Ghost, ele é feito em Zig. Então, não é uma coisa, por mais que, pelo menos pra mim, até um tempinho atrás era uma coisa bem obscura, nunca tinha ouvido falar de Zig. Tem projetos grandes, né, tipo o Ghost e o Bun, até então, que usava. Então, não é só uma linguagem aleatória na garagem de alguém. Zig é uma linguagem muito popular. Ela ainda não é considerada estável, tá em beta ainda. Sim. Mas tem muita gente que usa. Eu já tive vontade, inclusive, de aprender, porque eu gosto de aprender linguagens e eu gosto de mexer com coisa mais low level às vezes. Mas tem muito projeto que usa e eu também não acho que os problemas do Bun eram por causa do Zig, obviamente, mas
A questão é a impedância, porque... E isso tá tudo detalhado no post que a gente vai deixar aí nas notas do episódio, mas os maiores causadores de bugs no Bun, antes dele reescrever em Rust, era a questão de memory management, de esquecer, de limpar a memória e essas coisas. O que aí, tá, beleza. Mas o cara já tava escrevendo slop, porque olha o slop aqui, esqueceu de soltar a memória, né? Mas, cara, a gente já tem linguagens melhores pra isso, né? Então, e aí você tá lidando, porque qual é o problema do Bun nesse caso? Você tá misturando garbage collection do JavaScript, porque ele é um runtime JavaScript, com manual memory management. Isso não dá certo, não adianta, não tem como reconciliar de uma forma que um ser humano normal, desenvolvedor, vai conseguir lidar com isso. Sempre vai ter algum bug porque alguém esqueceu um ponteiro solto em algum lugar. E até para complementar aqui a questão de fofoca, não sei se tu viu o e-mail do Linus sobre o uso de AI, que saiu uns 2 dias atrás. Não vi, então me conta a fofoca enquanto fantástico. Eu tomo um chazinho aqui. Basicamente, resumão aqui, o e-mail dele é: a gente vai usar AI é uma tool, se tu não gosta, tu pode fazer um fork do kernel e parar de me encher. Olha! Que louco! É muito... o texto é maior, né, obviamente, vou deixar aqui nas notas também, mas basicamente a instância dele é que, né, é uma tecnologia, faz sentido usar. O kernel do Linux não é um projeto anti-AI e é uma ferramenta que quer ter no seu tool belt ali, onde vai estar disponível. E se a pessoa não gosta dessa estratégia, de como vai ser usado, faz um fork e vai embora. Então, fork and GTFO. Basicamente. E a ideia que ele passou no final é que o kernel não é open source por causa de algum tipo de social warrior project. Ele é open source por causa dos benefícios de ser open source, mas não por motivos religiosos. Caramba! É muito bom. O e-mail não é tão grande assim, deve ter o quê? Uns 15 parágrafos pequenininhos, assim. O Linus, ele é famosamente conciso. É muito bom. Toda vez que aparece, tem um e-mail dele, eu paro o que eu tô fazendo pra dar uma olhada, porque eu sei que vai ser bom, vai ser bem pipoca, assim. E eu meio que concordo com o que ele falou, ele faz sentido, né, o overall, é o jeito que eu vejo AI também, é uma ferramenta, é um jeito de usar a ferramenta, você pode usar de um jeito ruim ou de um jeito bom. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que, né, na internet, como sempre, as coisas ficam muito polarizadas. E daí tem o grupinho que é extremamente anti-AI e o grupinho que é extremamente pró-AI. Os dois são chatos pra caramba. Sim. Né? Eu vi essa semana que era tipo: se você está usando Coding Agents, você é um escravo do capitalismo terminal, não sei o quê. Nossa. Cara, não. Relaxa. Se a OpenAI desligar o Codex amanhã e eu não puder mais usar, vai ser chato, mas eu continuo sabendo como programar, até porque eu continuo escrevendo muito código ainda. Então, não sou escravo, sim, eu estou pagando eles, mas eu estou pagando para receber um serviço em troca. Pois acho que é o extremismo dos dois lados, fica aquela coisa que dá preguiça mental, assim, da discussão, mas a stance dele ali eu achei que fez bem sentido. Obviamente ele foi um pouquinho, né, direto demais, como sempre, mas grosso. É o jeito dele, né? Sim. Mas faz sentido pra mim, né? Ter raiva da tecnologia em si, eu acho que é uma emoção má posta, né? Tipo, não faz sentido. É tipo, eu tô com raiva, sei lá, do Swift. Tipo, não usa então, sabe? Faz outra coisa. Eu entendo muito mais a galera que tem raiva do lance de geração de imagem com IA. Porque eu acho que eu não sei explicar direito, mas pra mim faz mais sentido, sabe? Porque, sei lá, no geral a qualidade do que é gerado em termos de imagem com IA é muito ruim. E realmente agora tá tendo uma epidemia de pôster de IA em lojinha, na rua. Então as pessoas estão saindo na rua vendo um pôster gerado pelo ChatGPT.
aí realmente irrita. Mas assim, a parte de código realmente é uma ferramenta. E eu imagino que para uma pessoa como o Linus, ele tá há décadas trabalhando nisso e meio que deve ser parecido com, sei lá, o jogador de futebol que vê os fãs lá do time brigando por causa dele, sendo que ele mesmo não tem essa religiosidade toda, tipo, ele só tá trabalhando lá porque pagam ele, sabe? Às vezes ele até torce pra outro time e trabalha em outro porque paga melhor, sabe? Então não... É meio que isso, sabe? Tipo, existe uma galera religiosa do open source e do Linux, sendo que o próprio criador e mantenedor do negócio não tem essa religiosidade toda, então isso deve irritar profundamente ele. Até tô vendo aqui uma parte do e-mail que eu achei bem bacana, que ele fala, ainda existem questões em torno de AI, né? E, entre parênteses, como que é a economia e como que vai funcionar no final disso tudo. Mas a parte de usabilidade, de ser algo useful, não é mais uma questão, sabe? Já é provado que é útil. E qualquer pessoa que duvida disso não usou. Então, eu concordo totalmente, né? Tem toda essa parte da economia, tem, né, tem questões políticas por trás também, tem todas essas coisas. Isso é verdade. Não acho que faz sentido... né, debater isso, porque, né, são fatos, tem problemas, o jeito que a AI está funcionando ainda está muito subsidiado essas coisas, mesmo pagando por token, porque o gasto é muito mais alto do que a gente paga. Mas essa questão de se é útil ou não, para mim já está mais do que comprovado, né? Eu estou há meses usando, tenho provas em várias e várias situações onde me ajudou muito a achar problemas ou fazer features, então nessa questão, acho que, né, concordo com ele. Já está resolvido. Quem fala que não é útil porque não usou. Então, né, ou por questões daí mais, né, vai falar que é útil só porque que não é útil só porque não gosta, né? Não é porque acredita naquilo mesmo. Isso sem contar os inúmeros relatos que eu já recebi, eu tenho certeza que você também, até aqui no próprio podcast, de pessoas que nunca programaram na vida que usaram o IA para fazer alguma coisa legal, nem que seja só para elas, mas que deixou elas felizes no fim das contas. Eu acho super legal isso. Eu gosto bastante. É útil, não tem como negar. Pois é. Então, é uma ferramenta, mas enfim, é cheio dessas tretinhas aí, tá treta no Ban, treta no Linux, treta no Zig, tá... Eu vou deixar uma recomendação nas notas do episódio aí pra fazer uma pipoca antes de começar a escutar o episódio. Pois é. Deixar o e-mail do Linus ali também nas notas. Beleza. Agora, Boom, pra quem quiser falar com você, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço.